Não tem como você mentir para um arrepio que você sente. Ninguém mente a uma força. Ninguém tenta um campo magnético de energia. Você mente, você tenta, você entristece alguém, uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Perceba como Pedro e os apóstolos tratam o Espírito Santo e percebam o que Pedro diz para Ananias e Safira quando eles mentem sobre o valor que eles venderam a propriedade. Pedro olha para Ananias e pergunta o seguinte: por que mentistes ao Espírito? E lá no final do texto ele ainda coloca assim: por que combinastes de tentar o Espírito Santo? E eu quero que você preste bem atenção nisso aqui, porque, irmão, essas expressões mentir, tentar, não tem como nós aplicarmos essas expressões a uma força impessoal. Não tem como aplicarmos essas expressões a um vento divino, simplesmente, a uma energia celestial. Não tem como você mentir para um arrepio que você sente. Ninguém mente a uma força. Ninguém tenta um campo magnético de energia. Você mente, você tenta, você entristece alguém, uma pessoa. A primeira verdade que nós devemos saber sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é um arrepio, não é simplesmente algo que nós sentimos. O Espírito Santo é uma pessoa. E ainda um outro teólogo puritano chamado John Moe, ele diz o seguinte: é impossível mentir senão a alguém que seja capaz de ouvir e receber testemunho. Aquele para quem se mente precisa ser capaz de julgar e decidir a respeito, o que ninguém consegue se não tiver as qualidades pessoais de vontade e compreensão. Este é o Espírito Santo. A Bíblia, ela fala várias coisas sobre o Espírito, por exemplo, que ele pode ser entristecido. O Espírito Santo, ele pode ser insultado. O Espírito Santo, ele ensina, ele intercede, ele testifica ao nosso espírito, ele fala, ele impede pessoas, ele escolhe pessoas específicas para ministérios específicos. Então todas essas características, elas não podem ser aplicadas a uma influência, a uma força, porque não é isso que o Espírito Santo é. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é uma ação simplesmente. O Espírito Santo é um ator, uma pessoa com consciência que age no mundo e age em nós. Ele não é o que, ele é quem. Agora, quais são as implicações disso, irmão? E quando nós entendemos o Espírito Santo como uma pessoa, isso precisa gerar uma mudança radical na nossa forma de olharmos para o Espírito e de relacionarmos com Ele. Porque o nosso relacionamento com o Espírito não pode ser mais simplesmente um relacionamento funcional. Eu preciso do poder do Espírito, simplesmente. Muitas vezes é essa abordagem que nós temos do Espírito. O Espírito Santo, como ele é uma força, então ele pode me também dar força, e eu vou usar isso para a minha vida. Eu não posso ter uma abordagem simplesmente ao Espírito meramente funcional. Utilizar o poder do Espírito para a minha vida funcionar. Qual que é a função do Espírito? Ele empodera a minha vida para eu agir. Não pode ser dessa maneira. Não pode ser também simplesmente emocional. Eu senti o Espírito Santo. Porque a nossa relação com ele deve ser uma relação viva, pessoal, uma relação contínua. Nós devemos buscar comunhão com o Espírito Santo. A gente deve aprender, e a Elisa vai falar mais sobre isso, a ouvir o Espírito, a obedecer o Espírito, a andar com ele todos os dias. A gente não pode encarar o Espírito Santo como um simples recurso que está à nossa disposição para nós utilizarmos ele. O Espírito é o próprio Deus habitando dentro de nós. Amém, meus irmãos? E essa é a segunda verdade que eu quero falar sobre quem é o Espírito. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele não é uma criação de Deus, ele é o próprio Deus. Perceba o que Pedro diz para
Ananias ali no finalzinho do versículo 4. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. A conexão aqui, irmãos, ela é muito clara. Quando Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, logo em seguida ele faz um paralelo que mentir ao Espírito Santo é um sinônimo, é a mesma coisa de mentir para Deus. Porque o Espírito Santo, ele é Deus. E apesar do Espírito Santo ter uma vontade por ser pessoa, a vontade dele não é independente ou não é conflituosa com a vontade do Pai ou com a vontade do Filho. Ele compartilha da mesma essência, propósito e intenção do Pai e do Filho, porque os três são um. Mas o que você precisa entender é que desobedecer o Espírito Santo é desobedecer a Deus. Não estar atento à voz do Espírito Santo é não estar atento à voz de Deus. Você não submeter a sua vida aos pequenos toques que o Espírito Santo te dá é a mesma coisa de não submeter a sua vida ao próprio Deus. Entristecer o Espírito Santo não é diferente de entristecer o coração do próprio Deus. Porque ele não é um anjo, ele não é uma criatura celestial, ele não é uma extensão da divindade, ele é o próprio Deus. E essa verdade ela não é nova, irmãos. Lá no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C., a igreja declarou a seguinte verdade sobre o Espírito. Cremos no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, que procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. O Espírito Santo é o Senhor da vida, ele é o doador da vida, ele é Deus. E isso também deve mudar toda a nossa postura em relação ao Espírito. Ele não é simplesmente um auxílio espiritual para tempos difíceis, meus irmãos. Ele é o próprio Deus habitando em nós. Presente, ativo, pessoal, digno de reverência, digno de adoração, de comunhão, digno que nós entregamos nossas vidas para conhecer o Espírito Santo. E o meu convite para você aqui durante todo esse dia, e talvez você já tenha pedido muito pelo poder do Espírito Santo, mas o convite para você durante toda essa tarde é: e se você pedisse mais a presença do Espírito Santo? Amém, meus irmãos?